Quando nós observamos esse texto bíblico, nós vamos entender que o Senhor ele tem o prazer de estar na casa em que a palavra dele está. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, nós precisamos entender uma coisa, que a minha casa, ela é uma ponte para que eu me comunique também com a sociedade. A nossa casa é uma escola em que nós vamos ensinar certos bons procedimentos, nós vamos ensinar a palavra de Deus, nós vamos ensinar o evangelho sagrado do nosso Senhor aos nossos filhos. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho. Quando ele fala a respeito de ensinar o nosso filho no caminho, ele não está falando que nós devemos ensinar a respeito do caminho, mas que nós devemos ensinar no caminho. Eu e meus filhos, louvado seja Deus, eles precisam andar juntos também no caminho. A palavra vai dizer o quê? O que a palavra quer dizer com isso? Eu não devo simplesmente só apenas indicar o caminho. Eu preciso caminhar no caminho. Eu preciso estar junto. Por quê? A melhor coisa que nós temos que entender, irmãos, que nós somos espelhos, nós somos exemplo para os nossos filhos. Nós não podemos obrigá-los a fazer uma coisa que nós não fazemos. Eu não posso convidar os meus filhos para poder ir à igreja se eu não vou à igreja, apenas querendo que eles vão à igreja. Eu não posso dizer para o meu filho ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia. Eu não posso dizer para o meu filho que ele tem que orar se eu não oro. Em primeiro lugar, eu preciso ser o quê? A ponte, louvado seja Deus, para com a sociedade. No meu lar, eu vou construir o quê? Eu vou construir o caráter dos meus filhos para que eles possam ser boas pessoas dentro da sociedade. Irei ensinar os princípios das Sagradas Escrituras, para que eles possam caminhar e levar além esses ensinamentos para os nossos netos que virão. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender que a nossa família, ela é uma ponte entre mim e a sociedade, entre nós e a sociedade. Então esta casa, ela precisa ser uma casa que tenha os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Ela precisa ser uma casa que tenha o temor do Senhor baseado na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como já falei, o exemplo, ele é fundamental. A gente tem que fazer o quê? Ser pessoas que dê exemplo. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor para que os nossos filhos vejam. Muitas das vezes eles não querem ouvir os nossos conselhos. Muitas das vezes eles não querem atender o que nós falamos. Mas saiba de uma coisa, por mais que os ouvidos deles estejam tapados, os seus olhos estarão abertos para observar o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele falará muito mais alto do que as nossas palavras. Louvado seja Deus. Ainda que nós tenhamos toneladas e toneladas de palavras, se nós não tivermos exemplo, de nada valerá. Mas se nós tivermos um pouquinho, nem que nós tenhamos uma grama de exemplo, ela pesará muito mais do que toneladas de palavras que saem da nossa boca. Porque muitas das vezes nós achamos que falar irá resolver, mas o nosso comportamento fala muito mais alto, o nosso testemunho, a nossa comunhão, a nossa intimidade para com Deus. Então é preciso que seu filho, sua família veja que você verdadeiramente é um grande exemplo na presença de Deus. Desta maneira, eles verão que você está no caminho. Eles verão que você está no caminho e você não estará apenas influenciando eles a irem ao caminho. Eles verão que você estará junto com eles. Louvado seja no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. E nesta casa que nós observamos aqui, Jesus era um grande exemplo nesta casa. Porque o Senhor Jesus, nesta casa, ele estava levando a palavra, ele estava ensinando o caminho e andando no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ensinando o caminho e andando no caminho para os seus filhos que ouviam a palavra ali dentro daquele lar. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que esta casa, ela é uma casa exemplar. Ela é uma casa onde, na realidade, o filho está vendo o quê? Deus na vida do Pai. As pessoas ali viam quem? Viam Deus na vida de Jesus e Jesus em Deus. O que nossos filhos precisam ver, irmãos? É que Deus está na nossa vida. Como é que nós podemos demonstrar isso? É através do nosso exemplo de cristão, é através do nosso exemplo como pai, é através do exemplo nós lendo a palavra. Louvado seja Deus, vivendo a palavra. Não devemos apenas ler a palavra, nós devemos praticá-la. Nós devemos praticar, precisamos viver a palavra. Foi aquilo que falei esses dias no culto. Nós
Temos que viver o que pregamos e temos que pregar aquilo que vivemos. Louvado seja Deus. Agora veja só, se na nossa casa nós não temos exemplos de cristão, nós não temos a palavra de Deus, se nós não exalamos o cheiro de Cristo, infelizmente, como é que nós iremos querer que os nossos filhos também tenham uma ótima fragrância? Tem um dizer que diz que se o pai, na realidade, é um alho e a mãe é uma cebola, como é que os filhos irão exalar um belo cheiro, um cheiro agradável? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o exemplo, meus irmãos, ele é fundamental para que nós possamos ter sucesso na nossa vida familiar.